palavra de Deus nos deixa muito claro que quando Deus terminou de criar o mundo, criar o homem e a mulher, tudo era o quê? Tudo era bom, tudo era muito bom. Vamos ver ali, ó, Gênesis capítulo 1 e o verso 31. Gênesis 1 e o verso 31. Quando terminou o sexto dia, como foi que Deus avaliou o final da sua obra? 1, verso 31 de Gênesis, permita ler para vocês, fala assim, ó, Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo era muito bom. Inclusive, o homem e a mulher que Deus tinha feito ali no verso 26. O capítulo 2, depois que fala da criação da mulher, da costela de Adão, é o quê? É o mesmo assunto que tem no verso 26, mas mais estendido. Mas aqui, gente, Deus deixa claro assim, Deus tinha feito o sol, a lua e as estrelas, e Deus tinha feito o homem e a mulher, tinha feito já o casamento, e tudo era muito bom. A família, tudo muito bom. E então, o que aconteceu? Vou pedir para Isabel ler agora. Depois que Adão e Eva pecaram, que Deus tinha deixado aquela lei, né? De dos frutos do jardim poderás comer livremente, mas daquele fruto que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. E aí então, no capítulo 3 e o verso 7 mostra o que aconteceu depois que eles comeram do fruto. Pode ler, Isabel. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram algumas folhas de figueira para usar como mangas, como tangas. Na linguagem de hoje. Tá vendo? Então, Adão e Eva, depois que pecaram, eles não pediram mais para Deus fazer as coisas, eles quiseram fazer por eles mesmos. Ali nasceu o egoísmo, gente. Depois que Eva pecou e induziu o homem a pecar, então já começou o problema. Se separaram de Deus. Até aqui no livro de Gênesis, só Deus faz. Deus faz isso, Deus faz aquilo. 10 vezes no Gênesis capítulo 1, 10 vezes Deus faz, Deus faz, Deus faz. Então, em Gênesis 1 e 2, fazer é uma prerrogativa de Deus. Mas quando chega aqui no 3, verso 7, fizeram para si. Eles não pediram para Deus fazer, eles quiseram fazer. E o mais incrível, quando você chega ali no verso 21, fala que depois que eles se arrependeram, depois que eles tiveram o desejo de continuar a aliança com Deus, o que diz o verso 21? Olha só, 3 e o verso 21, fala assim, então o Senhor disse, desculpem, ali, aqui ó, o Senhor Deus fez roupas de pele, com os quais vestiu Adão e sua mulher. As coisas começaram a se resolver depois que Deus fez. Mas quando eles fizeram roupa de folhas de figueira, a coisa só complicou. Olha só o que aconteceu enquanto eles estavam com a roupa de figueira. Vou pedir para Isabel ler para nós ali também, Isabel. O verso 11 e 12. Aí Deus perguntou, a quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me destes para ser minha companheira me deu o fruto e eu comi. Isso. Vocês viram só, gente? Então, aqui está um ponto muito especial. Depois que a primeira vez que o ser humano quis tomar o lugar de Deus e fazer coisas para si, já veio uma briga, já veio uma intriga. Ó, Senhor, foi essa mulher que o Senhor fez. Foi ela que trouxe o fruto e eu comi. E ali começou, então, a primeira discussão, o primeiro conflito. E a gente sabe, quando você vai para o capítulo 4, Caim, que foi o primeiro filho, mata o segundo filho, Abel. Então, vocês viram, os conflitos foram tomando conta da família. O pecado, ele foi destruindo as relações. Ele foi trazendo dificuldades, porque o egoísmo tomou conta do coração humano a partir do pecado. Pode falar, Isabel. Aproveitando para trazer um conceito, o egoísmo é um dos instintos mais primitivos humanos. Se você é um indivíduo adulto e egoísta, então quer dizer que você é imaturo. É um diagnóstico. Porque quando a gente se torna adulto, a gente vai ser mais servil.
a gente vai ser mais altruísta do que egoísta. Então, o egoísmo é uma característica de crianças. Então, pode ver que eles regrediram ali, né? Quando eles acusaram um ao outro e acabaram não pensando no bem-estar total. E um outro ponto da imaturidade que acontece nas famílias, porque isso é um pivô de grandes conflitos, é você não assumir a responsabilidade e você direcionar para o outro. Foi ela que me enganou, foi ela que me trouxe, a mulher que tu me destes. Então, em um momento ele disse: Senhor, eu errei, eu estou muito arrependido. Não, foi o Senhor que criou, foi ela que me trouxe. E também é um dos instintos de imaturidade que a gente observa ali. Muito bom. E vocês viram, gente? Então, e Deus, no final do capítulo 3, ele traz exatamente qual que é a solução para uma família ser feliz apesar do pecado. Estamos num mundo de pecado, mas Jesus mostra, ao invés de você querer fazer a solução, peça para eu fazer. Jesus mata o cordeiro, tira a pele e coloca nos dois e fala: é assim, são as vestimentas da justiça que vão matar o teu egoísmo. São as vestimentas da justiça que vão trazer perdão para dentro de casa. São as vestimentas da justiça que vai fazer a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, converter o coração dos cônjuges, para que estejam cada vez mais unidos e mais amorosos. Não adianta você querer fazer do teu jeito. Pode ver, tem muitas pessoas que querem fazer o casamento dar certo. Ah, já sei, eu conheci um casal ali em Guarapuava, nós moramos ali perto, um casal em Guarapuava que eles vivem brigando, já várias vezes quase se separando, mas aí eles perceberam que para manter o casamento eles têm que fazer viagens extraordinárias. E eles ganham bastante dinheiro, né? A Isabel conhece também. Então, aí quando faz viagem, durante a viagem, parece que está uma maravilha. Mas daí volta ao mundo real, é igual a Isabel falou, é o instinto de criança. Então, chegou a hora de nós amadurecermos. E só o que pode nos amadurecer são as vestes da justiça de Cristo. É a pele do cordeiro. A nossa vida precisa ser banhada pelo sangue de Cristo. O nosso casamento precisa ser banhado pelo sangue de Cristo para que o pecado seja destruído e nós vençamos o egoísmo. Olha para a Bíblia. Como é que foi que começou o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começou com sangue. O primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Num casamento. E o que ele fez? Transformou água em vinho. E vinho é um símbolo de sangue. E o último ato de Jesus, antes de morrer, Santa Ceia, que também tinha o vinho, sangue. E daí em seguida morreu na cruz, derramando o seu sangue. O ministério de Jesus começou com sangue e terminou com sangue. E quando Jesus foi libertar o povo de Israel do Egito, começou com sangue, a água se tornou em sangue, a água do rio Nilo. E como que terminou? Para o povo sair, a morte dos primogênitos, sangue nas umbrais da porta, para que as famílias fossem protegidas do anjo da morte. Vocês estão entendendo? Então, é o sangue, é a pele do cordeiro, é a única solução para que nós possamos ter nossa família protegida. Num mundo tão adverso, tão cheio de idolatria, tão cheio de pecados, tão cheio de todas as pressões para destruir o casamento, para destruir os filhos, para destruir as crianças. A tua vida precisa estar debaixo do sangue de Cristo, debaixo das vestes do Senhor. E nós vamos ver então agora, a Isabel é psicóloga, eu também gosto um pouco de psicologia, sou bem curioso, leio muitos livros sobre isso, eu já fiz uma pós-graduação, estou fazendo outra na área de psicologia, então agora nós vamos viajar um pouquinho com os princípios da psicologia, comparando com a Bíblia. Porque amanhã de manhã você não pode perder. Convida os amigos, já manda mensagem, porque amanhã nós vamos estender mais do que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai dar uma pinceladinha, e vocês vão ver aqui, então, aqui nós vamos ver quatro níveis de casamento que existe. 4 níveis de cônjuge que existe. E até para os filhos eu falo, 4 níveis de crianças, 4 níveis de adolescentes. São 4 níveis de maturidade. É isso, a Isabel está falando de maturidade. Então, o egoísmo tem muito a ver com maturidade. E nós vamos, então, a partir de Adão e Eva, que o egoísmo começou a tomar conta do coração humano. Então, nós vamos ver 4 níveis de, comportamento das pessoas diante dos relacionamentos, que tem tudo a ver com esse final de semana de família. Então, vamos ver ali,
Ó, o primeiro nível é o nível da pulga. Aqui, vocês conhecem a pulga? Aí, ó, até ficou legal. Hoje tem bastante criança aí, adolescente. Vocês vão gostar, que está bem lúdico. Gostaram daquela pulguinha ali? O que vocês acham daquela pulguinha lá na cama, debaixo do lençol? Você com todo frio e a pulguinha começa a te picar, hein? Hein, Bel? Como que é? Explica para mim um pouquinho, Bel. Como que é esse nível de comportamento nos relacionamentos que pode ser comparado à pulga? O que seria isso? Todo ser humano é muito egoísta. Então, talvez seja por isso que Deus disse que nos últimos dias seriam tempos difíceis, né? As pessoas iam ter muitas características delicadas, mas nós somos egoístas. E para você conquistar esse altruísmo vem pela maturidade, pela espiritualidade. Então, todo ser humano é como uma pulga. Desculpa usar essa ilustração, né? A gente está usando. Mas a pulga é totalmente egoísta. Ela só vive para sugar, só vive para se aproveitar, para ter vantagem do outro. E esse talvez é o lado mais negativo humano, né? É quando a gente fica mais focado na preservação da vida, né? No instinto primitivo de preservação, e não olha para o outro. Isso é muito péssimo, né? Só pensa nas suas necessidades, não pensa na necessidade do outro. Essa é a tendência. Olha só, e até colocamos ali um cachorro bem gordo, e a pulga adora o cachorro, porque tem bastante sangue. Então, o que acontece? Então, eu não sei se alguém leu um livro, até tem um livro que traz essa ilustração, que eu gostei muito. O nome do livro é 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Alguém já leu esse livro? 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Ninguém leu. Então, tá bom, é novidade. Mas quem puder, uma hora, compre esse livro e leia, porque daí ele vai ainda expandir esse conceito que a gente está vendo. Então, o que significa ali? Ó? Uma pulga... 2 pulgas e nenhum cachorro. Então, eu vou falar para vocês, a base do livro é essa, assim, ó. O que acontece? Quando 2 pessoas se casam, agora é para os casados. Aí tem as crianças e adolescentes também que um dia vão crescer, vão casar, mas já fiquem sabendo vocês, cuidado com as pulgas. Tem muitos rapazes por aí que são pulgas, tem muitas moças por aí que são pulgas. E eu acho que muitos casais aqui que já estão casados vão se identificar. Fala, tem muitas amizades também que são pulgas. Muitas amizades, é verdade. Não, porque o ser humano é egoísta. Aí o que acontece? Então, a pulga é como se fosse o cúmulo do egoísmo. É igual a gente vê até aquelas piadinhas de cúmulo, né? O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e fugir de casa, né? Agora, o cúmulo do egoísmo é a pulga. E daí o que nós vamos ver então? Olha só, então porque no casamento, às vezes, na maioria das vezes, no casamento acontece de se unirem, de ter 2 pulgas e nenhum cachorro. É porque assim, ó, o que acontece? Então aquele rapaz, ele vê aquela moça tão bonita, e ele fala assim, olha que moça linda, é um filé, e ela canta lá na igreja, e fala tão bonito, ai, aqueles cabelos ela joga assim, e quando eu chego perto dela, ela é tão perfumada, gente, parece que ela não tem nenhuma gordurinha no corpo, ela coloca qualquer roupa, fica lindo nela, ela coloca uma roupa branca, uma roupa preta, uma roupa azul claro, tudo fica bonito, ai, como é maravilhosa, essa daí, olha, e me disseram que ela é uma boa cozinheira também, e então, ele fica todo interessado no corpo dela, no jeito dela, nas palavras dela, e tudo, ai, se eu namorar com ela, se eu casar com ela, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, esse é o cara pulga, ele só pensa no que pode receber da menina, né? E o homem pulga, Bel? Como é que é o homem pulga? Daí você olha para o homem e diz, nossa, mas ele é muito bonito, olha o corpo dele aqui assim, ele é másculo, né? Olha, ele é muito inteligente, eu vi que ele tem um carrão, vai ser muito legal. Você vê, a gente se interessa mais pelo que a pessoa faz e pelo que a pessoa tem. Ele é herdeiro, o pai dele é super rico, o vô é rico, e ele faz viagens extraordinárias, imagina, ele vai viajar comigo, a moça começa a pensar, né? Olha, ele é musculoso, vai me proteger, ele é tão bonito, quando ele fala na frente, a voz dele parece voz de radialista, olha, esse homem vai ser tudo de bom, imagino assim, ó, eu vivendo com ele vai ser todo dia uma maravilha, entendeu? É lógico que a gente está exagerando um pouco, né? Mas a realidade é que cada um olha para o outro como se fosse um cachorrão cheio de sangue para sugar a vida toda. Esse é o egoísmo do ser humano. Cada um vê o outro como... Ela vê ele como um cachorrão cheio de sangue, ele vê ela como um cachorrão cheio de sangue, uma cachorrona cheia de sangue. E daí o que acontece? Quando se casam,
Percebem que não tem nenhum cachorro. Percebem que Que são na só duas verdade, ela é pulgas. pulga. Aquela moça tão bonita, quando acorda de manhã espaventada, e braba, e chateada, e fica às vezes só na cama ali deprimida, e não quer sair, e não quer trabalhar, e a casa está toda bagunçada, e ninguém arruma, e nem ele, nem ela, e ela vê que ele é fortão, mas por dentro é super frágil. Ela começa a ver que ele não quer saber de suprir as necessidades dela. Ele percebe que ela não quer suprir as necessidades dele. E daí ficam brigando um para um lado, outro para o outro. Os dois percebem que eram duas pulgas. Você já viu esse tipo de história? Eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes eu já fui pulga na tua vida, né, Isabel? A gente chama de casamento real e não ideal. Então, geralmente a gente cria altas expectativas. Porque a gente é inocente, ingênuo, não tem experiência. Daí a gente cria altas expectativas. E daí vem a frustração, porque não é tudo aquilo que você imaginava. Então, você tem que se casar 2 vezes. O primeiro casamento é o casamento ideal. E depois o casamento real. Exatamente. O ideal é quando você pensa que o outro é um cachorro. E o real é quando você vê que o outro é uma pulga também. Mas o bonito é que você conhecendo esse cônjuge, vendo os defeitos e as qualidades, você o escolhe mesmo assim. Aqui é um ponto-chave muito especial. Exatamente. Amanhã a gente vai ver mais sobre isso. Mas, queridos, então, e as crianças? Será que as crianças às vezes são como pulgas, os adolescentes? Às vezes são. Às vezes as crianças acham que o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, acham que são tudo um cachorrão, que você pode ficar sugando. Você precisa suprir a necessidade dos teus pais, ajudá-los nas atividades, ir bem na escola, exato, ir na igreja olha só que maravilha. Então, assim, de uma forma ou outra, a gente vê que em todos os níveis de relacionamento existem as pulgas. Por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. E como nos afastamos de Deus, nós acabamos sendo essas pessoas. E a Bíblia fala, Jesus falou muitas vezes de pessoas, então, que são egoístas e que não se importam com os outros, não amam os outros. Em João, 1 João, a primeira carta de João, ele fala bastante sobre essa questão. Ele fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós temos que amar uns aos outros. E o amor é o contrário do egoísmo. O amor é quando você considera mais os outros do que a si mesmo. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, maridos, amem as vossas mulheres, para que não sejam obstruídas as suas orações. Ou seja, isso. Então, mas agora vamos ali a um segundo conceito. Continuando aí. Então, veja, olha só, dizem que a pulga, ela causa vários estragos na vida do cachorro. Olha só, dermatite, irritação, alergia, transmissão de doenças e anemia. É um parasita, é uma praga, se alastra rapidamente. Principal alimento é sangue, é um hematófago. Tá vendo? Então o que acontece? Quando você descobre que o outro é uma pulga, você começa a sentir tudo isso aí. Às vezes quando você está casado com a pessoa e está brigando e se irrita, né? E parece que você fica até com alergia da pessoa. Eu quero distância de você hoje. Gente do céu, precisamos logo deixar de ser pulga. Em Jesus pode mudar. E olha só, e aquele copinho ali que você está vendo saindo água, eu vou dizer para você, sabe por que nós somos egoístas? Sabe por que nós temos essa natureza? Nós já vimos. É porque nós nos afastamos de Deus. Desde lá de Adão e Eva, o ser humano se afastou de Deus. E longe de Deus nós somos isso. Longe de Deus nós somos pulga. Quanto mais pulga, quer dizer que você está mais longe de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. A pulga não dura nem 30 dias, sabia? A pulga, na vida real, ela não dura nem 30 dias. Ela vive muito pouco. Então, se quer viver bastante, você tem que deixar de ser pulga. E olha só, então esse copo aí representa o quê? A alma da pulga. O coração da pulga é um coração furado, igual esse copo. É uma pessoa que não encontra satisfação em nada.
Você pode dar tudo para ela, ela não vai ser grata e ela está furada. Cada furo é um trauma que ela tem na vida. Aquele primeiro grande trauma, quando Adão e Eva pecaram, nós herdamos deles esse trauma. E na vida você foi machucado, quem sabe alguns, os pais se separaram, outros sofreram algum abuso, sofreram algum bullying. Algumas coisas que aconteceram na tua vida foram abrindo furos e mais furos e mais furos. E aí pode encher esse copo, ele está sempre vazando, o coração vazando. É o coração egoísta. Na verdade, é um coração que está sempre vazando, que nunca está satisfeito, nunca está cheio. Por isso que em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida, e que tenham vida abundante. É só Jesus que pode fechar esses furos e encher o nosso coração do verdadeiro amor. Como nós falamos, as vestes de cordeiro que vão fechar esses furos. É a veste da justiça de Cristo que vão fechar esses furos, para que nós possamos ter satisfação, para que nós passamos a ser um copo cheio de água, um coração cheio do sangue de Cristo, satisfeito, feliz, não precisa de mais nada para ser feliz. Aí que está, então, um ponto bem especial, Isabel. Como é que é aquele conceito? Então, assim, às vezes as pessoas que têm um pouquinho desse espírito da pulga, essa natureza de pulga, a pessoa quer casar com o outro para o outro lhe fazer feliz, não é verdade? E o que tem, qual que é a implicação nisso de você se casar com alguém para a pessoa te fazer feliz? A gente chama de complementar patológico. Então, eu tenho uma doença, uma patologia emocional, e eu busco exatamente aquela pessoa para me manter na mesma doença. Eu não quero mudar, eu nem percebo que tenho a doença. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito falante, muito comunicativa, vai buscar uma pessoa mais pacata, mais tímida, porque ela gosta de dominar, de controlar. Então, a gente chama de que um complementa o outro. E a mulher sempre vai ser assim, ativa e para frente, aquele homem sempre pacato, sim, senhora, tudo bem. Então, são perfis que acabam funcionando, né? Mas nessa disfuncionalidade. Inclusive, eu estou atendendo um casal, e eles passaram exatamente por isso, 8 anos de casamento, ambos com muitos traumas, mas esse rapaz quis ser o cachorro, e ele quis de tudo, dar sangue, a mulher pedia, eu quero mais, você não me dá carinho, e ele dava carinho, você não compra presente para mim, e ele dava presente, você não me dá flores, ele dava flores, eu quero jantar, e ele levava para jantar, e ela foi sugando todo o sangue dele, ele está totalmente transtornado, e ele abandonou o casamento, está sofrendo horrores, porque eles têm um filho, e ele chora assim, diz assim, eu não quero ela, eu quero a criança. Então, os dois sofrendo, porque ela esgotou, ela só exigia, ela era um copo, era e é, né? O objetivo é fazer ela reconhecer esse copo que nada preenche, e ele se esforçou para tentar curá-la dos seus traumas, mas não conseguiu, porque só Jesus pode fazer isso. Exatamente. E, gente, então a pulga, ela pensa que o outro tem a obrigação de lhe fazer feliz. Mas tem um problema muito sério. Sabe o que é? Ninguém de nós temos a capacidade de fazer o outro feliz. Essa ideia assim, eu vou me casar para ser feliz, isso é uma das maiores fake news do diabo. Coloca para destruir os relacionamentos. Você não casa para ser feliz. O casamento não é para felicidade. A Bíblia fala que o casamento é para santidade. Ali no livro de Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, que maridos, vocês devem amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para purificá-la, para prepará-la para morar no céu. Então, o casamento não é para felicidade, mas é para fazer a outra pessoa melhorar. Cada cônjuge se torna um canal de Deus para transformar a vida do outro. Cada um ajuda o outro a se santificar. É isso que fala ali em Efésios capítulo 5, verso 22 a 25. Então, nós temos que entender isso. Se eu colocar sobre a Isabel a responsabilidade de me fazer feliz, eu estou colocando sobre ela um peso muito grande. É um peso muito grande que ela nunca vai conseguir suportar. A Bíblia fala ali no Salmo 103 que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e como nós somos pó, nós não temos a capacidade de fazer ninguém feliz. Somente Deus, somente Jesus tem a capacidade de fazer o meu cônjuge feliz. Eu não tenho a capacidade de fazer meu cônjuge feliz.
Deus tem a capacidade. E se a Isabel, se ela não estiver feliz sozinha com Deus, ela vai ser uma trava no meu sapato. Se eu não for feliz sozinho e ficar querendo que ela faça a minha felicidade, eu vou ser o maior pesadelo dela. Para você não ser o pesadelo do teu cônjuge, você tem que cair aos pés de Cristo e falar: Senhor, o Senhor vai me fazer ser uma pessoa equilibrada, ter paz, o Senhor vai me dar satisfação, não é meu cônjuge. E aí, nesse momento, você percebe então que, na verdade, o grande cachorro da história é Jesus. Só Ele pode te dar a verdadeira satisfação. Só Ele pode fortalecer você e ajudar você para que você tenha autonomia, para que você cresça e para que você, então, não precise colocar sobre os outros o peso de te fazer feliz. Aí isso acontece também com filhos. Tem filhos que acham que é a responsabilidade dos pais de fazerem feliz. Esses filhos completam 30 anos, 40 e não saem de casa. Sabia? Nunca se tornam independentes. Nunca têm iniciativa, porque ficam sempre dependentes dos outros. Nós temos que aprender a ser dependentes de Deus, é isso que nos faz crescer. Eu queria aproveitar a deixa. Se nós precisamos de Jesus para não sermos pulga, né, e sermos pessoas melhores, é fundamental que esse casal tenha a sua comunhão, né, individual, e também tenha um momento familiar. Que você, que está com seu esposo, seus filhos, não importa a idade, vocês vão adaptando, fazendo, né, a atualização do aplicativo, né, de acordo com a idade da criança, mas vocês terem esse momento individual, esse momento coletivo, buscando a Deus. A gente chama de culto familiar. É comprovado hoje na nossa igreja por pesquisas de acompanhamento familiar que uma família que faz o culto familiar diário e vive essa religião na prática, a chance da religião passar para a próxima geração é de 100%. E a chance desse casal se divorciar é nula. Foi comprovado que se um casal cristão não faz o culto familiar, faz só de vez em quando, às vezes na sexta-feira, e mais ou menos vive as práticas na família, vai ter o mesmo índice de separação que o mundo. O mesmo índice, que é de no mínimo 50%. Mas se é um casal, né, cheio de defeitos, mas um casal que se coloca diante de Deus: Senhor, hoje só dura 24 horas, a gente coloca o nosso lar, nosso casamento, nossos filhos nas tuas mãos, através do culto familiar. Isso vai perpetuar a fé para as próximas gerações e também vai manter o relacionamento de vocês, porque Jesus vai sustentar. Amém. Está vendo, gente? Nós estamos indo para o final da nossa mensagem de hoje, mas como eu disse a vocês, só Jesus, com as vestes do Cordeiro, pode fechar os buraquinhos e nos dar a verdadeira satisfação. Não coloque sobre o outro essa responsabilidade. Ali um pouquinho, só para vocês verem o ciclo da pulga, né? Então, vocês viram, ela primeiro é larva, depois dá uma pupa, depois a pulga adulta. Então, esse é o ciclo de vida. E ela passa a maior parte do tempo no ambiente e apenas 5% da vida dela que ela passa ali no animal. E parece que, se eu não me engano, ela vive 26 dias no máximo. Mas, queridos, outras manifestações do egoísmo. Aí está, depois da pulga, a gente pula para o náufrago. O que é um náufrago? O náufrago, queridos, é quando... então, o náufrago está correndo perigo. Ele está sofrendo. Então, é aquele que saiu do nível da pulga, mas ele ainda está no egoísmo brabo. Entendeu? Então, qual que é o náufrago? Então, para vocês terem uma ideia, ele está num desespero tão grande para sobreviver, que ele fica ali até num comportamento meio que irracional. Vocês já ouviram, todo mundo já ouviu alguma história, ou alguém talvez até presenciou a história, de alguém que foi salvar uma pessoa que estava se afundando, se afogando, e no fim, os dois acabaram morrendo. Já viram essa história? Eu já ouvi muitas vezes. A Isabel, inclusive, tinha uma amiga de infância, acho que era, né? Que ela se casou com um rapaz e foram para a praia, e ela estava se afogando, o esposo foi tentar salvá-la, os dois morreram afogados. E quando os bombeiros conseguiram resgatar o corpo dos dois, o rapaz estava cheio de cortes, bem profundos,
Porque Arranhões. então... Oi? Arranhões. Arranhões, né? E cortes também, arranhões, que perceberam então que antes dele morrer, enquanto ele estava tentando salvá-la, ela arranhou um monte ele. Porque no desespero a pessoa acaba fazendo isso, não é verdade? Então, agora, nessa fase aqui, a pessoa que é pulga, ela se torna agressiva. Porque então, ambos, o casamento está ruim, a família está ruim, o negócio está feio ali, e então os dois tentando sobreviver, e um acaba arranhando o outro. Que coisa séria, né, gente? É isso que acontece também em muitos relacionamentos. Então, os conflitos é porque então estão se debatendo como dois náufragos. Essa é uma outra dimensão do egoísmo na vida das pessoas. Então, no primeiro a gente viu a pulga, a pessoa só pensa em suas necessidades, não busca satisfação em Jesus. No segundo aqui a gente vê a pessoa no desespero para se salvar, ele não pensa no outro, ele rasga o outro na unha. Que coisa séria, né? Aí as brigas, as intrigas, já viram que as pessoas, às vezes tem pessoas que não se agridem fisicamente, mas emburram um com o outro. Tem um casal de amigos nossos, são líderes da igreja, eles ficam até 20 dias, 30 dias sem conversar um com o outro, sem conversar uma palavra. Eles têm filhos adolescentes, mas eles brigam entre si e ficam dias sem falar. Sabia que essa coisa de emburrar e ficar sem falar, isso também é um abuso? Né, Isabel? O que você me diz sobre isso? É um abuso ficar sem falar? Por que é abuso? Oi? A Isabel está preocupada com o tempo. Não, aqui pode ficar até as 10 horas. Estou brincando, estamos terminando. O fato é o seguinte, acho que ela tem tanta coisa boa para falar sobre isso, que daí ela quer deixar para amanhã. Mas, gente, então assim, quando a pessoa fica emburrada, isso é um abuso porque você priva o outro de você. E você quer punir o outro por causa de alguma coisa que você acha que ele não fez e deveria ter feito. E então, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, então, é do egoísmo. Nós vimos, o da pulga só pensa em suas necessidades. Nós vimos que, então, o náufrago, ele arranha o outro tentando se salvar, não se importa que o outro se salve, ele acaba matando o outro também. E o terceiro agora o quê? Os nadadores independentes. Chega um ponto, então, que o casal já brigou tanto, já tentou sugar um ao outro, e já está tão decepcionado, que ele pensa assim, bom, eu não vou me separar, senão vai ficar feio diante da igreja, eu vou perder meu cargo, eu vou ter que vender a casa, vender o carro, vou ficar pobre, porque vou ter que dividir tudo com ela, e vai ficar feio diante da família, então nós não vamos se separar. Vamos continuar junto, mas a única coisa em comum que a gente vai ter é a chave da casa. Ela dorme lá no quarto dela, ela dorme lá no quarto do menino, junto com o menino, eu durmo aqui no meu quarto, ou um dorme no sofá, o outro dorme no quarto, e aí ficam vivendo como dois átomos independentes dentro da mesma casa. Talvez vocês já viram esse tipo de coisa, gente. Eu conheço muitas pessoas que têm apenas um casamento de fachada. Diante da sociedade, nas festas, na igreja, estão juntos, mas em casa eles vivem como dois estranhos. E alguns tentam disfarçar ainda diante dos filhos. Fica pior ainda. Porque quando você tem que usar máscaras e viver assim um tempo, uma irrealidade, isso é um peso muito grande sobre você. E tem pessoas que ficam anos assim. E daí então, gente, é como se fosse assim, uma diplomacia egoísta e que ficam vivendo de máscaras, infelizes e pecando todo dia, porque daí isso é pecado que não perdoa, que fica com aquele rancor, com aquele peso no coração, acaba se perdendo, porque não enfrenta o problema, não tenta resolver, não busca a solução em Cristo, prefere ficar cada um para lá e para cá com máscaras. Queridos, nós precisamos de Cristo para mudar isso em nossa vida. E para terminar então, queridos, olha só, os canoeiros. Os canoeiros, então, esse que é o ideal. O ideal não é nem pulga, nem náufrago e nem ali nadadores independentes. O ideal é que nós nos tornemos canoeiros. Já pensou? Tanto homem como mulher, marido e esposa, ambos remando juntos no mesmo propósito, com mesmos sonhos, com sonhos em comum. O significado da vida é buscar a Cristo, é viver para Cristo. Os sonhos podem ter sonhos diferentes, mas alguns sonhos são em comum.
Vamos lutar juntos pela casa própria. Olha, vamos lutar juntos. Você gosta de viajar, eu também gosto de viajar. Vamos fazer aquela viagem dos sonhos daqui 5, 6 anos. Vamos guardar dinheiro. O nosso sonho é isso. Outro sonho é aquilo. Você tem o sonho de se formar em psicologia. Eu tenho o sonho de fazer esse doutorado. E cada um ajudando o outro no seu sonho. Que maravilha. Os filhos também na mesma direção dos sonhos dos pais. Os pais na direção dos sonhos do filho. Todos se combinando. Todos remando para o mesmo lado. Todos remando para frente. E o destino final de todos, o quê? Jesus. O porto seguro. A volta de Cristo. Salvos, receber a coroa da vitória. Por isso que é um problema quando você vai buscar uma pessoa para casar que não seja da mesma fé. Porque dificilmente os sonhos principais estarão em comum. É isso. Então, assim, eu encerro dizendo a vocês que em Cristo nós vamos vencer o egoísmo. E vamos ter essa vida de canoeiro, essa família de canoeiros, esse casamento de canoeiros que estão indo para a mesma direção, com sonhos em comum, todo mundo colocando a mesma energia na direção, porque estão cheios da justiça de Cristo e do amor de Deus. Eu quero dizer a vocês, então, que eu fico feliz, porque fazem 15 anos, esse ano fez 15 anos, há poucos dias, né, Isabel? Fez 15 anos que nós nos casamos. E Deus cuidou muito de nós, tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, problemas que vieram sobre nós, e Deus nos ajudou. Em muitos momentos eu fui pulga, em muitos momentos ela foi pulga. Teve momentos que nós fomos náufragos, momentos que eu achava assim, meu pai, por que eu fui casar com essa menina? E eu tenho certeza que muitas vezes a pessoa, por que eu fui casar com esse homem? E teve momentos que a gente ficou dentro de casa, às vezes como 2 nadadores independentes. Mesmo que por algumas horas, mas não compensa. Compensa quando a gente cai aos pés de Jesus, pede perdão e se abraça. E quantas vezes eu já abracei Isabel e falei, Isabel, eu ainda não te dei a razão. Eu ainda não concordo com você. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu te quero mesmo assim. Eu prometi aquele dia no altar que ia cuidar de você para sempre, que ia ser teu para sempre. Então eu quero dizer para você, nós temos essas diferenças, mas eu te amo. E eu sei que Deus vai ajudar a gente a resolver isso. Amém?